pessoal for ouvir lá no YouTube, que aí já tem a apresentação. Então, pode apresentar, Grace. Bem, nós estamos hoje com o expositor do Movimento Espírita do Tocantins, o doutor Ademar Schúffalo, filho, né? É um prazer imenso ter você conosco aqui, um trabalhador na seara espírita, faz parte da equipe da Federação Espírita do Tocantins, incansável trabalhador na área da divulgação da doutrina espírita. Seja bem-vindo. E o restante agora é trazer para a gente o consolo através do Evangelho de Jesus. Obrigado, Fica Graça. tranquilo, tudo bem. Muito obrigado. A explanação que nós vamos fazer é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire. Nós temos dos itens 1 a 7 a candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Do 8 a 10, não vades ter com gentios. De 11 e 12, não são os sãos que gozam de saúde, que precisam de médico. 13 a 16, coragem da fé. 17 a 19, carregar a cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. A candeia sob o alqueire. Às vezes, muitas vezes, fica meio como que paradoxal Jesus falar por parábolas, falar algumas coisas que ele deixou de ser objetivo e direto e falando por histórias, né? E os apóstolos perguntaram a ele, por que fala por parábolas, mestre? Ele falou, olha, é que as pessoas ainda não vão me entender. E aí a gente vê, mas ele fala por parábola e depois ele diz que veria o Consolador prometido para esclarecer as coisas. Mas ele diz que não deve esconder a candeia sob o alqueire. Primeiramente, o que é uma candeia? A candeia é uma lâmpada, é uma lâmpadazinha a óleo que coloca-se naquela época, as pessoas que moram ainda no interior e que não têm a luz elétrica, lampiões, mas eram lamparinazinhas de óleo. Elas eram, o combustível era o óleo. E a candeia era colocada num candeeiro em cima da casa, de uma sala ou de onde eles estivessem, para poder iluminar aquele ambiente, aquele cômodo, e ter a luz, né? E Jesus diz, olha, a candeia, ou seja, essa luz, ela é para ser colocada lá em cima, no candeeiro, para poder iluminar a todos. Porque não se pega uma lâmpada, uma luzinha, e se coloca sob o alqueire. O que seria o alqueire? O alqueire seria como uma peça, um vaso, alguma coisa que cobrisse a luz. Porque fica um tanto quanto estranho, por exemplo, você acende uma luz, você ilumina o ambiente e você vem com uma tampa e cobre, esconde essa luz. Então, para que você acendeu a luz? Não é mesmo? E Jesus, quando falou isso, o que ele queria dizer é o seguinte, que ele estava passando para a gente, ia nos passar, e que todos deviam, como que iluminar o caminho do seu próximo, através da exemplificação, através das palavras, e é o que se espera, é que a gente seja sincero, né? Que a gente não pegue essa luz e esconda sobre o alqueire. Mas ele explicava para os seus apóstolos e discípulos que ele precisava fazer isso, porque senão eles não entenderiam, aquelas pessoas que ainda não estavam preparadas. E a gente nota que Jesus tem razão em tudo, e tudo que ele fala tem um motivo e é aplicável. Nós podemos notar, se nós estamos em um lugar um pouco, vamos dizer assim, escuro, se nós acendemos uma luz muito forte, de repente, esse ambiente clareia e essa luz nos ofusca e nós não conseguimos enxergar, nós ficamos ofuscados. É o caso da verdade, é o caso das mensagens. Quando passa-se alguma coisa para a humanidade que ela não está preparada ainda, na verdade, ela vai fazer pouco proveito daquilo lá, ela vai ficar ofuscada, sem saber o caminho, sem saber o rumo. Por quê? Porque não vai conseguir enxergar
Então, tudo tem que ser dosado. Tudo tem que ser de uma forma muito, vamos dizer assim, didática, prática e clara, para que as pessoas possam entender. Vamos dizer, um palestrante espírita, um expositor espírita, ou um facilitador de grupo de estudos, a simplicidade deve ser a voga dele, a simplicidade deve ser o seu caráter, o seu dia a dia e o seu modo de falar. Não adianta a gente querer ser muito erudito, porque as pessoas talvez não entendam e não vão ter coragem de dizer que não nos entenderam. A simplicidade, falar com simplicidade para que as pessoas possam entender. E olha a sabedoria de Jesus. Ele sabia que aquelas pessoas que ele falava por parábola ainda não o entenderiam. Então tinha que ser para uma história, que é um método que faz com que se grave determinadas coisas, e no momento aprazado da vida da pessoa, aquela parábola vem. Vem, dá um insight, fala, mas Jesus falou isso. E a gente fala, puxa vida, tem relação com isso aqui. Não é mesmo? Vamos dizer, grosso modo, o filho pródigo. Quando ele fala do filho pródigo, que esse filho pródigo foi embora da sua casa, pegou a sua parte na herança. No Brasil, herança só de pessoa morta, mas lá podia. Pegou a sua parte na herança e foi embora. Gastou tudo. Num determinado dia, esse filho pródigo, esse filho estava comendo com os porcos, dormindo como que no chiqueiro. Ele falou, mas, gente, o meu pai tem tanta coisa, e eu aqui, nesse chiqueiro, dormindo dessa forma, ele falou, não tem cabimento, né? Não está certo. E realmente não estava certo. E ele voltou. Mas quando ele volta, o que ele esperava? Ele queria que ele fosse colocado com servos, que não queria os melhores lugares, não queria nada. O que ele queria é só assim, ser recebido novamente naquele local, na sua casa. Mas, de repente, ele vê que o seu pai vindo com os braços abertos para recebê-lo, com amor, com carinho. É de se assustar, porque naquela época não era isso que acontecia. E os pais eram muito rigorosos. E aquele pai amoroso veio. Hoje a gente, colocando nas nossas vidas, todos nós somos um pouco de filho pródigos. Nós sempre estamos fugindo das nossas responsabilidades, sempre nós estamos abandonando o nosso pai, mas a gente volta porque a gente se machuca. E quando a gente está no fundo do poço, vamos dizer assim, no chiqueiro, comendo com os porcos, nós nos lembramos do nosso pai. E ele está de braços abertos para nos agasalhar. Olha que coisa mais bonita. Então Jesus falava por parábolas. E isso nos grava a memória. E ele não queria que os seus apóstolos, também como ainda não tinham condição de transmitir a sua mensagem para outros povos que não fossem os judeus, que eles não fossem aos gentios. Porque Jesus sabia que chegaria um momento em que ele convidaria Saulo de Tarso, para que fizesse esse trabalho de divulgação da sua doutrina junto aos gentios. Ele recomendava porque para os judeus, era mais fácil de assimilar aquelas realidades que Jesus estava tentando trazer e que seus apóstolos tinham como transmitir, porque os judeus, eles eram um povo monoteísta, de um Deus só. Foi trazido por Moisés, lá da terra do Egito, com essa ideia dos Deus único e para tirar da terra da escravidão. Ficaram 430 anos escravizados lá no Egito. E Jesus sabia que os seus apóstolos teriam muita dificuldade de adentrar aquelas pessoas que eram idólatras, eram politeístas, e inclusive com outros dialetos, que eles não teriam condição também, às vezes, de dominar. Então, não que ele não confiasse, mas ele sabia que aqueles irmãos ainda não estavam preparados ao mistério. Ou seja, levar a sua doutrina, as suas palavras, a sua ideia aos gentios. O que aconteceu? Alguns anos depois da morte de Jesus, o perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso, indo a Damasco buscar Ananias para matá-lo, né? Porque ele já tinha feito isso com Estevão. Na estrada de Damasco, ele cai do seu cavalo e ele vê uma luz muito forte.
E nessa luz ele vê uma pessoa caminhando para ele, vindo a ele. E essa pessoa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Olha só a força do Saulo de Tarso, a sua capacidade de transformação. Naquele momento, ele simplesmente perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? Porque Jesus sabia que todo aquele potencial que, de boa fé, embora levasse à morte aos cristãos, ele acreditava que estava seguindo realmente a lei dos judeus, que eles estavam fazendo bem para a sua religião, porque a religião lá anda junto, como em alguns países, Irã, Iraque, a religião, ela é tanto a religião, ela é também o poder constituído. E lá era assim. Então, ele, de boa fé, acreditava que ele estava fazendo o correto, que ele estava fazendo o certo. E toda a potência, todo aquele ódio, toda aquela perseguição aos cristãos, que a gente sabe o porquê, que inclusive também nos conta o livro Paulo e Estevão, que foi por causa da perda de Abigail também, ele se transformou. E naquele momento, ele passou, depois de ficar no deserto por 3 anos, ele tentou pregar Jesus, que ele ficou assim, numa alegria muito grande quando ele recebeu os pergaminhos de Ananias e começou a ler. E foi fazer uma pregação e disseram para ele: Paulo, mas ainda você não está preparado. Foi complicada a vida do Paulo. Aí ele se afastou, ficou 3 anos praticando a sua profissão, que era de tecelão, e voltou. E todos sabem o que Paulo de Tarso passou. A dificuldade que ele teve com os próprios apóstolos da Casa do Caminho, com seus irmãos da Casa do Caminho. Porque muitos ainda não acreditavam na sua conversão e também não aceitavam que ele levasse a palavra aos gentios, porque eles entendiam que era um povo impuro. Então teve aquela briga, circuncisão, não circuncisão, como é que pode, que não pode, mas Paulo foi levando a mensagem, e essa mensagem se espalhou. Foi um dos maiores divulgadores do cristianismo na história antiga da humanidade. E ele levou aos gentios, porque ele estava preparado, e os outros ainda não. E não só isso. Muitas vezes Jesus, também passando pelos lugares, ele parava para comer com as pessoas, considerada por aqueles falsos moralistas como pecadoras, como pessoas que não mereciam a consideração nenhuma, os párias, os excluídos, os renegados, os cobradores de impostos. E Jesus ia com eles, comia na casa deles. E perguntaram, ele sentiu um pensamento da pessoa quando falou: olha, mas como é que ele come com esses pecadores? Ele simplesmente disse: olha, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. É o chamamento de Jesus para todos nós que estamos doentes. Ele chamou os apóstolos. Quando ele começou em Cafarnaum, ele chegou Pedro e André. Simão, né? Pedro foi como que é o apelido depois. Simão e André. Segue-me, que eu os farei pescadores de homens. João e Tiago. Siga-me. Mateus, sentado cobrando impostos quando os barcos chegavam, ele simplesmente disse a Mateus: siga-me. E assim foi que ele trouxe todo o seu colégio apostólico dos 12. Esse chamamento, depois ele foi fez o chamamento a Paulo. E faz o chamamento à humanidade todos os dias. Vinde a mim todos vós que sofrem e que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bem-aventurados são os mansos e pacíficos. Por que mansos e pacíficos?
Porque o manso e o pacífico, ele tem condição de receber os influxos do alto, assimilar a mansuetude de Jesus e colocar nas suas próprias vidas, ou seja, sintonia. Então, Jesus veio para quem? Ele chamava as pessoas. E podemos notar que todos aqueles que ele chamou não eram sãos, eram todos doentes. Olha a Maria de Madalena, a conversão dessa menina, considerada equivocada, e que lá no Evangelho de Lucas diz que tinha 7 demônios. Não se sabe como que ele falou isso, mas tudo bem. Maria de Madalena, aquela mulher que ninguém mais a considerava, que era rejeitada por todos. Só quando ela tinha dinheiro que os homens a procuravam, e ela era muito rica. Aí ela perdeu, acabou com tudo. E aí, a consideração não só pela sua profissão, que não se sabe qual era, porque no Evangelho fala que é equivocada, não fala que é prostituta. Entendeu? Equivocada é uma coisa, prostituta é outra. Sem qualquer discriminação. É um ser humano que muitas vezes a prostituta nós não sabemos o porquê que ela está nessa vida. Tem um paizinho, uma mãezinha doente em casa, tem um irmão, um filho, um que precisa e ela não consegue. Está certo, está errado? É a sua consciência que vai dizer. E ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E essa turba de adoentados o seguiam. E nós, como doentes, nós também o seguimos. Nós o buscamos, porque nós estamos cansados de sofrer. Nós já estamos, como dizia assim, escaldados. Nós tentamos, no decorrer dos séculos, dos milênios, as conquistas. Matamos, expoliamos, lesamos. E não fomos felizes. E não somos felizes. Nós conquistamos, fomos conquistados, nós andamos praticamente por todo mundo em digladiação com o nosso próximo. E nós não somos felizes. Buscamos através das guerras, das revoluções, através do poder e do não poder. E não somos felizes. Então, nós começamos a notar que o foco da nossa felicidade e do nosso desejo estava equivocado. E com isso, com esses erros, nós fomos nos tornando cada vez mais doentes. E quando nós chegamos ao ápice da nossa dor, do nosso sofrimento, nós nos lembramos que existia um homem que era seguido por esses excluídos e que foi morto como um bandido comum numa cruz, que era uma das piores penas de morte, e que ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. E nós, cansados de buscar lá fora e não encontramos, começamos a buscar na sua mensagem, nesse homem, o que lá fora nós achávamos que estava, e pouco a pouco estamos descobrindo que, na verdade, está dentro de nós. Independentemente das condições em que nós nos encontremos, independentemente de onde nós estamos, com quem estamos, é dentro de nós que está essa felicidade. Porque nós somos doentes. Quem de nós pode dizer que é são? Tudo bem, não precisa de Jesus, não precisa, mas eu preciso. Isso nós fomos buscando e fomos como que solidificando em Jesus a nossa fé. Até termos a coragem de exercitar essa nossa fé sem nos envergonharmos dele, Jesus. E ele diz: aquele que me renegar. Mas a gente fala, puxa vida, aquelas pessoas que o negaram, né? Que abjuraram da sua fé para não morrer. Mas quantos morreram por Jesus? Quantos desencarnaram demonstrando a fé, a coragem da fé naquele homem? É meio controverso, mas nos estudos que eu fiz,
a respeito da morte dos apóstolos, várias falam porque o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o Tiago cortado essa cabeça, o outro Tiago foi jogado de cima do templo, não morreu, foi apedrejado. E assim as mortes dos seus apóstolos. Eu até tenho aqui uma listazinha, só que essa lista eu tirei de um site chamado A Bíblia. Lá diz que André foi crucificado em Patras, Bartolomeu crucificado na Armênia, Matias crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Simão Zelote crucificado, Tiago Maior, irmão de João, morto pela espada no ano 42. Tiago Menor, o justo, atirado de um terraço no templo e assassinado a pedradas. Tomé, flechadas na Índia. Estevão, lapidado mais ou menos nos anos 34 a 36, e Paulo decapitado. Paulo e Estevão não andaram com Jesus, os outros sim. Então nós notamos que todas essas pessoas e aquelas milhares de pessoas que eram levadas aos circos para serem comidas pelos leões e para serem untadas de óleos e ficarem como que uma chama, uma tocha viva acesa, demonstraram a coragem da sua fé. Não renegaram Jesus. Joana de Cusa, a mulher do intendente Cusa, que perdeu tudo e caiu na desgraça, Joana, do mais alto grau da sociedade de classes, ela caiu ao mais baixo. Começou a trabalhar de doméstica nas casas das suas conhecidas. Aos 60 anos aproximadamente, antes ela havia conhecido Jesus e tinha falado para Jesus que estava muito difícil ficar com seu marido e que ela queria segui-lo, Jesus, e deixar seu marido. Ele disse, não, é seu compromisso. Você fica até o fim com ele. Um dia ainda você vem para mim. E ela, cristã, foi presa, foi levada, condenada à morte. No momento da sua morte, que era para ser queimada viva, ela e seu filho pedia, mãe, abjura, renega esse homem. Se ela nem tem nada a ver com ele, eles vão matar a gente, mãe. Ele falou, não, meu filho, eu já o deixei de seguir uma vez. Olha a coragem da fé. Desencarnou Joana e seu filho queimados. Lá no Evangelho de Lucas, tem as mulheres que andavam com Jesus. Joana, Maria de Jerusalém. Está lá falando. Mostrando a fé dessas pessoas que enfrentaram o Holocausto por causa de Jesus. A coragem da fé dessas pessoas. Mas hoje ele nos pede a morte pela lapidação, que é o apedrejamento, pela crucificação, a morte por fio de uma espada? Não. Simplesmente o sacrifício das nossas más tendências. O que Jesus nos pede? Para que a gente se ame. E olha que isso veio do Velho Testamento. Mas para que a gente se ame? Sim. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti, a si mesmo? O que ele está dizendo? Para que você se amar. Mas para que a gente possa se amar, nós temos que saber o porquê que nós estamos sofrendo. Do nosso sofrimento, das nossas dores, dos nossos problemas. Aí a doutrina espírita vem em 1857 nos explicando. Tudo tem um motivo e uma razão de ser. Conhece-te a ti mesmo. Começa a buscar dentro de si todas as potências positivas e trabalhar para poder transformar as negativas em positivas. Ou seja, o autoconhecimento. E com isso, a nossa fé foi se como que solidificando de uma forma racional. Porque só é racional a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é isso que diz Kardec? E aí nós começamos a acreditar em nós mesmos.
a ter a fé divina em Deus e a fé humana em nós mesmos. Mas muitas vezes nós vacilamos nessa fé. Muitas vezes nós escorregamos na nossa fé. E nós achamos que estamos abandonados. Meu Deus, o que eu fiz para merecer? O Senhor não está vendo nada disso que eu estou passando, está vendo. Deus sabe. Deus sabe de tudo que nós temos, das nossas necessidades. Mas Ele pede para que a gente possa carregar a nossa cruz, porque essa cruz foi feita por nós mesmos, que é o item último, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Muitas vezes nós achamos que a nossa cruz é muito pesada. É muito pesada, mas aí a gente volta no comecinho da explanação e vê esses apóstolos, esses discípulos, essas pessoas, tudo que eles fizeram. E não tinham 1% das condições de tecnologia, de eletrônica, de nada. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Nós temos isso tudo. E a gente acha a nossa cruz pesada. Mas aí nós nos perguntamos, quem é que montou, quem é que modelou, quem é que fabricou essa cruz que nós carregamos? A minha mulher? A minha filha? O meu vizinho? A Grace? O Tassiano? Vocês fizeram a minha cruz. Essa é uma forma que eu tenho de transferir para o outro aquilo que eu tenho de pior dentro de mim. Culpar as pessoas pelos meus erros. Aí eu acho que a minha cruz foi feita pelos outros, não por mim mesmo. Aí a doutrina espírita nos explica. Essa cruz de hoje que você carrega, ela foi de uma semeadura livre. Muito livre. Com as suas próprias mãos. Mas hoje, a colheita é obrigatória. Você plantou. Infelizmente, não é porque Deus quer se vingar ou te castigar. Mas você vai colher. O fruto amargo da sua própria desídia. Aí a nossa cruz fala, meu Deus. Mas a doutrina espírita também nos fala que Deus nunca dá fardo pesado para ombros frágeis. Tudo de acordo com as nossas condições e com as nossas capacidades. Tudo de acordo com o que nós podemos suportar. Na época em que nós temos a conscientização ou a capacidade de suportar. Tomás Antônio Gonzaga, no livro Inconfidências de um Inconfidente, ele fala um pouquinho sobre o Aleijadinho, lá de Ouro Preto, que ele tinha a hanseníase, a lepra, ia caindo. Ele, escultor, ia fazer as coisas, às vezes caiu o dedo, caiu um pedaço do nariz, tudo. E ele, nesse livro, explica que Aleijadinho tinha sido um grande guerreiro, um cruelíssimo. Lá para trás. 400, 500 anos antes. Aí perguntaram, mas por que tanto tempo para ele poder depois passar por essa doença, se isso foi há 500 anos? Explicam os espíritos. É porque naquele momento o Aleijadinho tinha condições de passar por aquela prova. Se aquela prova lhe fosse dada antes, ele não suportaria, suicidaria. Então, no momento em que ele estava maduro o suficiente, lhe veio aquela prova cruel. E ele passou por aquilo lá. E Deus é assim conosco. Ele não vai nos dar agora, ou não está nos dando hoje, pode ser coisa de muito lá para trás. Mas por quê? Porque hoje nós somos capazes. Nós não podemos cortar nossa cruz. Tem uma lendazinha que diz que o rapaz tinha uma cruz muito longa e eles estavam subindo uma montanha. E aquela cruz dele era de coisa de 15 metros, assim, né? Ele subindo naquela montanha, aquela cruz pesada tal, e ele via a pessoa passando com cruz pequenininha, até um cruzeirinho no pescoço, né? Aquela crucifixo. Ele falou, gente, mas não é possível, né? Aí ele foi cortou um pedacinho, foi subindo, opa, cortou outro pedacinho. Chegou lá em cima, a cruz dele já estava pequenininha, de 1 metro. Aí ele chegou na beira de um fosso que tinha uma distância muito grande, assim. Aí estava do lado de lá o que ia recepcioná-los e falou, senhor, como é que eu atravesso esse fosso? Não, ele é o tamanho exato da sua cruz. Joga a sua cruz por cima e passa por ele. Mas, moça, eu cortei. Então você volta e faz tudo de novo. Ou seja, não adianta a gente tentar a nossa cruz escamoteando, às vezes, os nossos compromissos para que nós não o cumpramos.
Não adianta a gente tentar enganar Deus. Deus não é enganado. E nem nós próprios. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar todos, mas nós não enganamos a nossa consciência e nem a Deus. Por isso, carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Obviamente que a vida a gente não vai perder. É uma forma, vamos dizer, simbólica de dizer do sofrimento que a gente vai enfrentar se a gente não carregar a nossa cruz. Porque todos, absolutamente todos nós, temos as nossas cruzes. Quem de nós não passa por dificuldades hoje? Olha, os exemplos. Vamos dizer, Francisco de Assis, espírito de luz. Ele não sofreu? Chico Xavier não sofreu? Divaldo Pereira Franco não passa por grandes dificuldades como já passou? Os grandes luminares da espiritualidade que vieram para nos mostrar um caminho a seguir com seus exemplos não sofreram? E vamos para o exemplo maior. A vida de Jesus foi fácil? Um ser puro que desce das alturas para enfrentar um povo violento, animalizado, no meio de um calor terrível, de uma região cruel, dominada, com pessoas más, crucificado. E ele recebeu a cruz dele. O amor que ele demonstrou pela humanidade foi abrir os seus braços para nos receber na cruz. E como exemplo maior de entendimento, de amor e de perdão, com uma coroa de espinhos, com um pedaço de cana na mão, com um pano velho nas costas, e depois, cravado pelos pés e pelas mãos, no madeiro infamante, depois de muito ser humilhado, cuspido na cara, chicoteado, maltratado, tornou-se um maltrapilho naquele momento. Ele condenou a humanidade. O que ele disse? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Quando ele ressuscitou, ele chegou para Pedro, apontou seu dedo e disse: Pedro, tu me negaste 3 vezes, hein? É, amigo covarde. Não. Ele chegou para os outros apóstolos e disseram: vocês me abandonaram. Ele falou mal de Judas, que o traiu, para os seus apóstolos. De acordo com Humberto de Campos ou Amélia Rodrigues, não me recordo, a primeira coisa que Jesus fez quando estava na cruz e um espírito de luz o buscou, falou: mestre, quer que eu te ajude? Ele falou: não, busca Judas. Olha só. Jesus carregou a sua cruz, um espírito puro. Se ele carregou com tanto amor, com tanto carinho, e se dedicou com tanto amor à humanidade como ele se dedica até hoje, foi à toa? Não. Simplesmente para nos mostrar como carregarmos a nossa cruz. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, nos compreendendo, nos amando, entendendo das nossas dificuldades e deficiências, que nós não somos perfeitos, estamos a caminho da luz, mas ainda nas trevas, que um dia seremos anjos, embora tenhamos saído lá da animalidade. E hoje, o que prevalece em nós ainda é a animalidade, mas ainda seremos anjos. Olha o consolo que Jesus nos dá. Por isso, meus irmãos, que possamos colocar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, nos exercitando todos os momentos, treinando a todos os momentos, para que a gente possa realmente fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a nós. Muito obrigado. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado. Que coisa linda. Olha, Obrigado. Seremos anjos, né? Um dia seremos Obrigado, anjos. Graça. A gente que agradece, agradecemos muito, né, Tassiano? Agradecemos muito a presença, né? É verdade, Graça. Muito obrigado, gente. E para a gente chegar aí nessa condição, a gente tem que assumir a nossa cruz, né? Já passou tantas vidas e vidas, né?
adiando, jogando nas costas dos outros, né? E agora, será que a gente está conseguindo segurar a nossa cruz? Lindas palavras. Obrigado pela Obrigado, reflexão. Tassiana. Eu agradeço o convite de vocês. Sinceramente, estou muito feliz de estar com vocês, embora a distância, o calor humano, esse calor, ele se irradia de vocês para mim, de mim para vocês, a gente sente mesmo. Embora estejam numa tela, vocês estão no coração. Maravilha. E aí, Tassiano, quem vai fazer a prece? Vamos convidar o nosso palestrante, aproveitar a presença dele aqui conosco para fazer a prece de encerramento. Faço sim. Que bom. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por estar aqui, Senhor, tentando levar o seu evangelho aos nossos irmãos com muito amor e carinho. Agradecemos o convite, agradecemos a essas pessoas que a gente ama e que tem um carinho muito grande. Agradecemos pela nossa vida, Senhor, que mesmo que seja difícil, nós sabemos que o Senhor está nos carregando em seus braços. Agradecemos essa oportunidade de podermos, Senhor, sentir o calor humano, o carinho, o respeito e essa convivência tão fraterna. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado aos bons espíritos pela assistência que me deram. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. A foto, Tassiano.